celebram todo ano. Eu não vou abrir porque não temos tempo, mas em Êxodo 12 ali em diante vai falar, Êxodo 13:4 vai falar o mês de abril para o judeu, calendário judaico, aonde eles comemoram a Páscoa com a data mais importante deles, o judaísmo. Jesus, como judeu, ele participou da Páscoa. Ele se assentou à mesa com seus discípulos e participou da Páscoa judaica. Mas quando Jesus, certa feita, estava na Páscoa participando, um cordeiro assado, a erva amarga, o pão sem fermento, Jesus também pega um pão e diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E esse é o cálice da nova aliança. Jesus ressignifica a Páscoa através do seu sacrifício da cruz do Calvário. Para o judeu comemorar a Páscoa, muitos comemoram, mas para nós não comemoramos a Páscoa judaica, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, através da ceia. Mas esse dia é um dia tão especial para nós cristãos. O mês de abril, nós estamos no calendário grego-romano, mas para o judeu, abril é como uma passagem de ano, é outro calendário. Em abril eles estão comemorando uma nova perspectiva de vida, uma nova esperança, algo novo vai acontecer, e eles fazem toda essa cerimônia, um cordeiro assado, a família em volta da mesa, celebrando esse momento da Páscoa. Para eles isso é como se fosse o final do ano para a gente, por exemplo. Só que o cristão tem que começar a ter a cultura do entendimento do que é a Páscoa. Para a gente é importante passar em família, almoçar em família, estar junto em comunhão, em oração, e também estar na igreja cultuando ao Senhor. Mas nessa noite, antes de falar um pouquinho sobre a ressurreição, eu queria falar sobre a cruz, porque não tem como a gente ir para o domingo sem passar pela sexta-feira, sem passar pelo sábado. A sexta-feira da paixão para mim é algo que toca muito o meu coração, e ela traz muitos ensinamentos para a nossa vida. A sexta-feira da paixão, para nós cristãos, é algo onde a gente vê o nosso Redentor ali no Getsemane, suando sangue, dizendo: Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, um sofrimento, o sábado de aleluia, aquele sábado do silêncio de Deus, onde a gente não tem muito o que dizer, o que falar, Deus está em silêncio, Jesus morreu, mas o domingo é o domingo da celebração, da vitória, da ressurreição, onde Jesus não está mais dentre os mortos. Mas eu quero, antes de chegar um pouquinho no domingo, falar da sexta-feira. As 7 frases que Jesus disse na cruz do Calvário. Para que traga um ensinamento para nós cristãos. Quão importante é nós vivermos a Páscoa de uma maneira intensa, porque o nosso Cordeiro é Jesus Cristo. E muitos me perguntaram essa semana: pastor, o cristão deve celebrar a Páscoa? Queria que colocasse aqui no telão 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Paulo entende que não é mais uma festa judaica, e sim um cordeiro. Presta atenção, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Agora presta atenção, o versículo. Por isso, o que vai acontecer? Celebramos a festa. Por isso vocês devem celebrar a festa. Qual festa que Paulo está dizendo? A Páscoa. Vocês têm que celebrar a Páscoa, porque já não é com mais o velho fermento, mas com o novo fermento. Então essa data do cristão é a data que ele deve tirar. Não vai para a praia, não vai para sítio, programa todo ano. Eu vou passar em família, eu vou ter uma ceia em família, eu vou estar em casa, eu vou refletir sobre a morte, vou refletir sobre a ressurreição de Cristo, sobre o sofrimento dele. É o momento de você, meu irmão, se parar um pouquinho, guardar o seu coração e ficar pensando tudo que Cristo fez por você. E vir domingo para a igreja e celebrar a nova aliança em Cristo Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho na sexta-feira da paixão. Vamos falar sobre a marca da cruz. O que representa a cruz para nós cristãos?
A marca do cristianismo é uma cruz, a cruz vazia, a cruz é um memorial. A cruz é um instrumento de morte, mas que gerou vida para nós. A cruz é um instrumento de condenação. Na época os romanos condenavam aqueles homens que eram ladrões, salteadores, na cruz, mas através da cruz nós tivemos a salvação em Cristo. Um instrumento de maldição agora se torna um instrumento de salvação para nós cristãos. A cruz, ela está vazia. Ela está vazia. Só que Jesus, antes, quando ele está sendo crucificado, ele traz 7 frases, 7 expressões na cruz do Calvário. E eu queria trabalhar com você hoje essas 7 expressões, antes da gente poder falar um pouquinho sobre a sua ressurreição. Sabe por que a cruz é tão horrenda, tão constrangedora? Sabe por que a cruz é tão estranha, tão terrível? Porque ela fala do meu e do seu pecado. Sabe por que a cruz, quando a gente viu aqui sexta-feira, paixão de Cristo, os cravos sendo passados na mão de Jesus, os chicotes nas suas costas, sendo chicoteado, a humilhação, sendo cuspido, sendo apedrejado, sendo xingado, sendo condenado, sendo pendurado entre o céu e a terra. É terrível, querido. É terrível no filme. Imagina pessoalmente você ver um homem sendo crucificado à sua frente. Mas ela está dizendo sobre o nosso pecado, sobre o preço que a gente não podia pagar. Cristo pagou por nós. A primeira frase que Jesus disse, Lucas capítulo 23, verso 34. Se você puder abrir, se você não quiser, fique à vontade. Lucas 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Aquele homem inocente, sendo chicoteado, ele é levado até Pilatos, o governador. Pilatos manda para Herodes, o governador da Galileia. Herodes manda para Pilatos de novo. O povo mandando sacrificar, crucificar Jesus Cristo. Era o que o povo gritava, e de repente Pilatos abre e diz: olha, na lei de vocês diz que toda a Páscoa nós temos que soltar um prisioneiro. E nós temos um prisioneiro aqui, Barrabás. E aí a multidão decide em crucificar Jesus e soltar Barrabás. 40 chibatadas são dadas nas costas de Jesus, sobre um tronco. Na época, a chibata era como se tivesse uns ossos na ponta, uns metais. A intenção era que batesse nas costas de Jesus, e quando puxasse, a carne saísse. Ele é ensanguentado. Lhe dão uma cruz para carregar até a Gólgota, onde ele vai ser crucificado. Jesus, em toda a humilhação, ele ora para as pessoas rasgando as suas vestes, soldados ferindo. Jesus olha para os cravos atravessando a sua mão. Jesus olha para aquelas pessoas cruéis crucificando. Jesus olha para todos eles e diz: Pai, perdoa-os. A gente não consegue perdoar, não. A gente tem dificuldade em perdoar. Qual é a nossa referência bíblica? Quem é a nossa referência? Ele está perdoando os homens que estão ali matando ele, que estão ali crucificando ele inocentemente. Sabe o que é isso, querido? Não tem arrependimento, mas já tem perdão.
ainda não se arrependeu, mas Ele já está perdoando. Estou falando para pessoas aqui essa noite que carregam culpa na alma. Culpa porque um dia fez um aborto, culpa porque um dia o casamento acabou, culpa porque um dia algo aconteceu que saiu do seu controle e você se sente culpado, mas essa noite Ele está dizendo: o meu sangue é capaz de perdoar você de toda injustiça. O meu sangue é capaz de fazer uma nova história na sua vida. A cruz tem esse poder. Ela tem o poder de perdoar a nossa alma. Jesus está dizendo: eu sou o fiel e o justo advogado. Eu estou intercedendo por você. Quem sabe você entrou aqui essa noite com uma sensação de culpa. Mas a cruz, ela foi capaz de nos tirar daquele lugar de culpa que nós carregávamos. E nós alcançamos o perdão em Cristo Jesus. A segunda frase que Jesus diz na cruz, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é daqui um dia, daqui um tempo, hoje. Hoje. A Bíblia diz que Jesus está sendo crucificado e dos dois lados, cada lado de Jesus tem um ladrão. E os dois ladrões começam a blasfemar contra Jesus, dizendo: você não é um rei de Israel, desce dessa cruz, salva-se a si mesmo. Mas não é aqueles escravos que seguravam Jesus naquela cruz, é o meu e o seu pecado, querido. Só que de repente aquele ladrão vira e fala: Jesus, há um reino que você está dizendo, mas Jesus, lembra quando você estiver nesse reino algum dia, lembra de mim quando você entrar no paraíso. E ele está dizendo para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso prova, irmão, que o reino de Deus não é por mérito, não é por obra. Aquele homem nunca deu uma oferta, aquele homem não restituiu quem lhe roubou, aquele homem, ele não pediu perdão para as pessoas que ele feriu. Isto mostra a loucura da cruz, porque não é porque você merece que você é salvo. A salvação é algo relacionado a Deus, é um projeto e um plano de Deus, e a cruz estava no meio desse projeto para você. Aquele homem não era alguém que merecia. Ele não merecia. Aos nossos olhos ele não merecia. Nós não estamos aqui porque nós merecemos. Quando Jesus olha para aquela cruz, ele viu o meu e o seu pecado, mas quando ele olha para você hoje, ele vê Jesus. Isso me prova que a justificação é pela fé. Sabe o que a cruz está me revelando? Que ela é para os improváveis. Ela é para os improváveis. É para aqueles que não merecem, aqueles a escória da sociedade. É graça. É graça. Jesus perdoa aquele homem. Uma decisão certa que você toma por Jesus anula todas as decisões erradas que você tomou até hoje na sua vida. Quando você toma uma decisão certa por Cristo, anula todo o seu passado de erro, irmão. Uma decisão que aquele homem fez na cruz foi capaz de anular todo o seu passado de dor, de culpa. É a sexta-feira da paixão, e Jesus está ali pendurado entre dois ladrões salteadores. Esse texto revela que é por fé, somente por fé. A gente precisa liberar perdão.
que o nosso orgulho muitas das vezes é dizer não merece, o perdão é para quem não merece. O perdão é dado para quem não merece perdão. Ele perdoou aquele homem. A terceira frase que Jesus disse na cruz do Calvário. João, capítulo 19. Verso 27. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou para casa. Maria estava olhando o seu filho sendo crucificado. E Jesus, cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe, ele está dizendo a João: o único discípulo que ficou com Jesus até o final foi João, o discípulo amado. A profecia de Oséias já dizia: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos dispersaram, apenas João ficou. E Jesus, cumprindo o mandamento, está dizendo: olha, esse é o seu filho. Isso é um sinal que Deus olha no seu momento mais difícil da sua dor. No momento em que a sua história está mais crítica, mais difícil, Ele não te abandona. Ele olha para você. Ele vê a sua dor, Ele vê a sua angústia. Ele está dizendo para sua mãe, mesmo no pior momento dele. Quarta frase que Jesus diz na cruz do Calvário. Mateus 27, 46. Hoje a gente vai ver Bíblia um pouquinho, irmãos. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Elei, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, quando está no Getsemane, quando Ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. Não é porque Ele estava com medo da cruz, querido, do sofrimento humano, dos cravos, não. É porque Ele sabia que o meu, o seu pecado estaria cravado naquela cruz. E porque Deus não pode contemplar o pecado, Deus iria virar a costa para o seu filho. Naquele momento, meio-dia, o sol se escureceu, o dia se fez treva, porque naquela cruz estava o meu, o seu pecado. Naquela cruz estava o nosso vício, as nossas taras, o nosso orgulho, o nosso medo, a nossa prepotência. Naquela cruz, naquele momento, estava o pecado do Vinícius. Estava o orgulho do Vinícius naquela cruz. Estava o lado mais cruel do Vinícius, o seu lado estava ali sobre ele. E Deus vira as costas para o seu filho naquele momento. Porque o pecado é algo tão cruel, querido, que Deus não pode contemplar o pecado. E naquele momento Jesus estava fazendo pecado por nós. O temor de Jesus era perder a presença do Pai. O temor naquela hora de Jesus era perder a presença dEle. E por isso Ele diz: Deus meu, Deus meu. É o único momento na Bíblia que você vai ver Jesus chamando o Pai de Deus. É o único momento na história.
por isso que você tem acesso hoje, querido. É por isso que você tem acesso direto a Deus hoje. É por isso que você pode aproximar de Deus, porque quando Deus te olha, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você. É por isso que você tem a autoridade do céu. É por isso que você anda como um filho de Deus, porque não é sobre você, é sobre o que Ele fez naquela cruz por você. Naquela cruz estava lá os nossos pecados. Deus olhou e viu a gente como a gente é na real. Como a gente é, como ninguém sabe. Mas hoje, quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Você é justificado pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sexta-feira, Jesus está na cruz. Os seus pulmões começam a ficar comprimidos, os cravos na mão, a sua boca fica seca, os seus ossos começam a pesar sobre o seu corpo, e Ele diz: Deus meu, por que você me desamparou? Esse é o grito de uma alma desesperada, aflita, de um Deus desesperado. Quinta frase de Jesus na cruz. João capítulo 19, verso 28 diz: tenho sede. Tenho sede. É por isso que a Páscoa a gente tem que lembrar. É por isso que a gente toma a ceia todo mês, sabe por quê? Senão a gente já tinha esquecido. É por isso que todo mês a gente vem, toma a ceia e diz: Ele morreu, mas Ele também ressuscitou, Ele voltará. Aqui nós estamos vendo Jesus que chegou para aquela mulher samaritana e disse: olha, eu sou a água da vida, a fonte da água da vida agora tem sede. Isso mostra a sua humanidade, porque ele era 100% homem, mas 100% Deus também. Isso mostra o lado humano de Jesus. Isso mostra o quanto ele é humano. Um homem comum que está dolorido. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Agora ele está dizendo: eu tenho sede. Eu tenho sede. A humanidade do nosso Deus. Ele é o Deus encarnado. Quando Jesus está naquela cruz, Ele só não desceu dali por amor a mim e a você, mas Ele ficou até o final. É a sexta frase que Jesus disse. João capítulo 19, verso 30. É uma palavra de vitória, querido. Está consumado. Tetelestai. Está pronto. Está pago. Está pronto. Está consumado. Eu concluí. Está terminado, está finalizado, é irrevogável, missão cumprida, paguei a dívida. É uma palavra de vitória. Todo servo, quando terminava um trabalho, o seu senhor perguntava para ele: terminou o trabalho? E ele dizia: tetelestai. Está pronto, está pago. Filipenses 2, versículo 6. Jesus se tornou servo, foi até a morte e morte de cruz. A história e a cultura vai me dizer que todo artista, quando pintava um quadro, ele se afastava da sua pintura, tomava uma distância, de longe ele olhava, analisava, e ele dizia: tetelestai,
contemplando a sua obra. Está pronto. O maior autor do mundo pintou a história com sangue naquela cruz. Tetelestai, está pago. Tetelestai, está consumado. Quando um sacerdote recebia o cordeiro e colocava sobre o altar de bronze e matava e sacrificava aquele cordeiro, ele olhava para aquela pessoa que trouxe o cordeiro para sacrificar e voltava para ele e disse: Tetelestai, está pago. Mas Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus foi definitivo, uma vez por todas. Tetelestai. Ele apagou o escrito de dívida que era para nós. Quando o diabo vem te acusar, querido, fala: está lá na cruz, está lá, minha dívida está lá, o escrito de dívida está lá, vai pegar porque já está pago, já está consumado. Tetelestai, ele completou a boa obra. Quando um dono de um escravo no 7º ano liberava o escravo para ir embora, que era o direito do escravo, no 7º ano, o escravo tinha suas orelhas furadas, e o escravo saía da propriedade. Quando ele ia procurar serviço, local para trabalhar em outra fazenda, o senhor olhava e identificava que ele era um escravo e falava: ah, escravo, está fugindo, né? O escravo tirava do bolso uma tira de couro, escrita de vermelho, que o seu dono dava para ele, escrito: Tetelestai, está pago, está consumado. Não há condenação mais, querido. Ele pagou. Colossenses 2, 13 e 14, coloca para mim no telão. Você é livre. Você não é mais escravo do pecado e da morte. Através de Jesus Cristo você alcançou a vida eterna. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu vida com Cristo e nos perdoou de todas as transgressões. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu pregando na cruz. Está lá. Está lá, está na cruz, sexta-feira, e o Filho de Deus está numa cruz, clamando por nós, orando por nós. Todas essas palavras são palavras proféticas, que estão no Antigo Testamento, que remete a mim e você, querido. E a última frase de Jesus, Lucas capítulo 23, verso 46. Que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase revela a aliança que Jesus tinha com o Pai. Ela não foi quebrada. O Salmo 23 vai dizer: quem é esse? Quem é esse, o Rei da Glória, que abre os portões eternos? Quem é esse? A mensagem da cruz, se não mexer com você, querido, ou você não entendeu o que é cristianismo, ou você está literalmente morto no seu pecado, no seu delito. Toda vez que eu olho para a cruz, eu me vejo lá. Eu e você merecíamos aquela condenação de cruz. Eu e você não merecíamos estar aqui hoje. Mas por amor ele não desceu daquela cruz e ele foi até o fim. Cumpriu aquilo que Deus determinou para que ele cumprisse um dia. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava imolado, já estava morto naquela cruz. A cruz não foi um acidente, ela foi um plano de salvação para mim e para você. É por isso que nós temos que olhar para a crucificação não só como um ato de crueldade de Roma, mas como um plano de salvação de Deus para mim e para você.
Essa foi a sexta-feira, onde o Senhor estava pensando em nós. E cada palavra aqui, irmãos, é uma promessa de Deus para mim e para você. Agora eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 16, a ressurreição de Cristo, o domingo da Páscoa. Você já entendeu tudo que aconteceu ali? Todas as palavras que foram ditas. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foi ao túmulo. Diziam umas para a outra: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizei, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio o lugar aonde tinham posto. Mas ele ide aos seus discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Primeiro ponto: a cruz é para os improváveis. A cruz é para os improváveis. Ela não é para os privilegiados. Ela não é para os melhores. Não é porque tem um melhor dom, porque tem uma melhor desenvoltura, não. A cruz, olha para quem Jesus aparece, versículo 9, havendo ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, uma mulher. A mulher naquela época não tinha voz como testemunha. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus tinha expulsado 7 demônios dessa mulher. Por que não apareceu para os discípulos? Por que não apareceu para Pedro, para Tiago, para João? Por que não apareceu para os discípulos? Porque ele está dizendo: não importa a sua história, não importa como você chegou, eu sou capaz de mudar toda a história. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Essas mulheres foram comprar aligarias, aromas, para embalsamar o corpo de Jesus, mas quando chegaram não estava lá mais. Essas mulheres bancavam o ministério de Jesus, elas financiavam, ajudavam o ministério de Jesus, e elas estavam ali propostas a ungir o corpo dele. Versículo 7, acompanha comigo. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Isso me prova que os caídos também podem ser levantados pela cruz. Pedro é aquele que chegou para Jesus e falou: Jesus, eu estou contigo, eu não abro mão, eu jamais vou te abandonar, eu não vou deixar você, Jesus. Ele disse: Pedro, Jesus. Quando os crentes verdadeiros, irmãos, caíram na caminhada, decepcionaram, foram frustrados, desiludiram. Quantos cristãos que estão à beira do caminho como Pedro, voltando para Galileia, porque aqui a Bíblia está dizendo que eles estão voltando para Galileia, lugar onde eles começaram o ministério, lugar onde eles faziam a pesca. Mas se você caiu, a cruz é capaz de levantar você.
Porque Ele está vivo. Pedro está ali. Pedro negou sua fé, negou seu discipulado, negou seu apostolado. Jesus não desistiu de Pedro, Ele não desiste de mim, de você, mesmo quando a gente cai. Ele lembrou de Pedro. A Bíblia vai nos dizer no versículo 2: é muito cedo no primeiro dia da semana. Versículo 9 vai continuar dizendo: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. No domingo. É por isso que esse domingo é um domingo tão especial. É por isso que a gente celebra no domingo o culto. É porque foi no domingo que o nosso Jesus ressuscitou. Foi num domingo. Foi num domingo, querido. Deus iniciou a criação também no primeiro dia, e a ressurreição também no primeiro dia da semana, num domingo. Quarto ponto, e eu já finalizo. Versículo 10. E partindo dali, foi anunciar àqueles que tenham sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Jesus está conosco, independente da nossa situação. Está quebrado? Está falido? Está divorciado? Está viúvo? Está chorando? Está triste? Está atravessando a escassez da sua vida? A Bíblia está dizendo que Ele está indo ao encontro deles. E eles estão tristes, chorando. Versículo 11. Estes, ouvindo que Ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Como é que você chegou aqui essa noite, querido? A Páscoa, esse momento da gente olhar e falar assim, tem esperança. A Páscoa, esse momento que você vai olhar e vai falar assim, eu achei que estava tudo perdido, estava tudo acabado. A Páscoa, esse momento que você olha e fala assim, meu casamento não tem mais jeito. Minha vida espiritual está uma bagunça. Não consigo largar esse vício. Está difícil. Mas quando aquelas mulheres se aproximam do túmulo, alguns historiadores vão dizer que precisava de 20 homens para romper aquela pedra do túmulo. E elas veem aquela pedra de lado. E quando elas se aproximam e vê o túmulo, o anjo fala: o que vocês estão procurando? Dentre os mortos, aquele que está vivo. Ele não está mais na sepultura. Se você for lá, ele não vai estar lá. O corpo dele não está lá. Ele não está mais naquele lugar frio, na sepultura fria. Isso prova para mim e para você, querido, que a nossa vida tem esperança. Isso prova que mesmo que um dia nós vamos descer a sepultura gelada e fria, tem esperança para nós. Nós vamos ressuscitar com Ele. Nós vamos viver uma vida eterna com Ele. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, querido. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele vai vir buscar a sua igreja. Se coloque sobre os seus pés.